O vídeo de hoje é para falar sobre a temporada do Atlético de Madrid, um pouco também do contexto histórico, né? Como o Atlético de Madrid saiu de um time mediano ali, um time tradicional na Espanha, mas nessa última década completamente reestruturou sua história e seu patamar no futebol europeu, chegou em finais de Champions League, conquistou títulos europeus, bateu de frente com os gigantes do futebol. Perguntar para outras pessoas, as pessoas vão falar que o Atlético de Madrid é um dos maiores clubes da Europa e não necessariamente historicamente ele é maior, por exemplo, que outras equipes como Ajax, Benfica, Porto, mas atualmente, pela constância da equipe nas últimas temporadas, ela conquistou esse espaço no futebol europeu. Então a gente vai falar um pouco dessa temporada do Atlético de Madrid, que tem um time muito promissor para essa temporada e também para o futuro da equipe. A equipe que ficou muito marcada nos últimos anos de todo esse processo, desde a época do Diego Simeone, que assumiu a equipe ali em 2011 e deu essa identidade, né, pro Atlético de Madrid, um time guerreiro, um time com raça, com uma defesa muito forte. Desde aquela época, o Atlético de Madrid sempre foi reconhecido por times muito fortes defensivamente, mas nessa temporada tem tido um dos melhores ataques da Europa, com muitos bons jogadores. A gente vai falar um pouco sobre isso, grandes destaques como o Julian Álvares, que era reserva no Manchester City, né, nessas últimas temporadas, foi campeão do mundo, campeão da Champions, era um jogador que sempre teve um potencial muito grande e todo mundo falava, né, que gostaria de ver o Julian Álvares em outras equipes, e ele resolveu sair nessa última janela, né, no começo da temporada, e ir para o Atlético de Madrid para ser protagonista, né, para ser o grande centroavante de uma equipe, já que ele teve que brigar nas últimas temporadas com o Haaland, né, então acabava não jogando muito e deu muito certo, né, encaixou com uma luva nessa equipe do Simeone, que resolveu nessa temporada abrir mais o jogo, né, ser mais ofensivo e não ficar só na retranca, porque ele viu que nessas últimas temporadas estava caindo um pouco o desempenho do Atlético de Madrid e não conseguia ser uma equipe mais tão dominante e brigar com os grandes europeus, né, porque ele nas temporadas de 2014 até, sei lá, 2018, o Atlético de Madrid era uma equipe que brigava com qualquer time da Europa, né, de igual para igual. E nessas últimas temporadas vem caindo muito o desempenho, então ele mudou todo o seu estilo de jogo. Atualmente a equipe do Atlético de Madrid constantemente ganha jogos por muitos gols e tem sido uma equipe muito forte ofensivamente, além também já temos outros jogadores como o próprio Griezmann, que é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid e tem muitos gols na temporada, muitas assistências, e também o atacante Sorloth, que veio do Villarreal, fez ótimas temporadas pela equipe espanhola e já estava familiarizado ali com a La Liga, então veio para o Atlético de Madrid, também está jogando muito bem, e o time no geral, né, tem sido muito consistente, como é todas as equipes do Simeone, mesmo que não tenha grandes jogadores, ou que não tenha jogadores plasticamente muito bons ou muito mágicos, é uma equipe que sempre joga ali bem, né, conciso, pelo menos consegue sempre ter uma constância, né, desde que o Simeone chegou no Atlético de Madrid, assumiu ele na temporada de 2010, 2011, e aí ficou 2011, 2012, 2012, 2013 sem para Champions, mas desde então, desde a temporada de 2013 e 14, o Simeone levou o Atlético de Madrid a todas as edições da Champions League, então são mais de 10 anos seguidos indo para a Champions League, e vai enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, né, enfrentar o seu maior rival, o qual o Real Madrid tem muita vantagem sobre o Atlético de Madrid, não só historicamente, mas também em vitórias no confronto direto e também em títulos, né? O Atlético de Madrid não tem nenhuma Champions League, inclusive busca sua primeira Champions League há muito tempo, e nessa temporada tem uma das melhores chances, né, nos últimos anos, pelo menos tem a melhor equipe, né, comparada aos últimos anos, e consequentemente tem a melhor chance, apesar de estar do mesmo lado da chave do Liverpool, e que é a melhor equipe da Europa nessa temporada, então vai ser muito difícil o Atlético de Madrid passar pelo Liverpool, caso elimine o Real Madrid. E o Atlético de Madrid, né, como a gente tinha falado no começo do vídeo, chegou a duas finais de Champions League recentemente e acabou perdendo as duas para o Real Madrid. Em 2014 ganhava o jogo por 1-0 e depois tomou o gol do Sérgio Ramos de cabeça ali nos minutos finais, o que levou o jogo para a prorrogação, e posteriormente o Atlético perdeu para o Real Madrid. Chegou na final em 2016 novamente e acabou perdendo para o Real nos pênaltis. Então uma equipe que muito sofrida, tem uma torcida muito apaixonada, uma das torcidas mais apaixonadas da Europa, mas não consegue conquistar a Champions League, e também teve esse episódio, né, de você perder, imagina você perder duas finais europeias pro seu maior rival, né, no espaço de tempo ali de 3 anos, então realmente muito doloroso
para os torcedores do Atlético de Madrid, mas eu acho que tem uma esperança muito grande da equipe nessa temporada e pro futuro, para os próximos 2, 3 anos. Ainda não se sabe até quando o Diego Simeone vai ficar na equipe, já que já está há mais de 14 temporadas à frente do Atlético de Madrid. Com esse time que rejuvenesceu, né, e deu uma nova cara para essa equipe, eu acho que talvez ele se anime e fique mais tempo à frente da equipe do Atlético de Madrid, que nessa temporada enfrentou o Real Madrid 2 vezes, foram 2 empates por 1-1, então eu acho que esse jogo é muito equilibrado nas oitavas da Champions. O Real Madrid, que não é o mesmo Real Madrid das últimas temporadas, quando foi campeão da Champions League, é uma equipe muito inconstante, ora joga bem, depois perde ou empata com equipes menores, então não tem sido uma equipe dominante. Antigamente o Real Madrid ganharia com facilidade, por exemplo, do Atlético de Madrid, e atualmente tem dificuldades para vencer os seus jogos, então acho que é uma chance muito boa do Atlético de Madrid nessa temporada de eliminar o seu maior rival, né, e de certa forma dar um troco ali, pelo menos, claro, perdeu finais de Champions League, aqui é só uma oitavas da Champions, mas pelo menos dar um troco ali no rival, ter um motivo de zoação. Então o Atlético de Madrid vem muito forte para as oitavas de final da Champions League. Lembrando que o Atlético de Madrid também, um fato curioso, é que é a única equipe da Europa que ganhou o Mundial de Clubes sem ter ganhado a Champions League, já que ali na temporada de 1974 a equipe foi à final da Champions contra o Bayern de Munique, acabou perdendo, mas o Bayern de Munique não queria disputar o Mundial de Clubes e acabou que o vice-campeão, naquele caso o Atlético de Madrid, foi disputar e venceu o Mundial de Clubes. Aqui no Brasil a gente tem um caso muito famoso que é o do Corinthians, né, que ganhou o Mundial de Clubes sem ter uma Libertadores. O Atlético de Madrid, apesar de não ter a tão sonhada Champions e busca até hoje acabar com essa maldição, tem o título do Mundial de Clubes, então um fato muito interessante aí sobre a equipe de Madrid. Mas se você acha que o Atlético finalmente vai conseguir vencer essa seca, essa maldição da Champions League, claro, depois pode passar pelo Real Madrid, mas ainda tem o Liverpool ali, o potencial Liverpool numa semifinal, mas então é um caminho mais difícil para o Atlético de Madrid para chegar na final. A equipe mais competitiva do Atlético de Madrid das últimas temporadas, então acho que tem uma chance boa de pelo menos chegar ali numas semifinal. Eu acho que é uma equipe que atualmente bate de frente com qualquer time da Europa, até mesmo com o Liverpool, que é a melhor equipe da Europa na temporada. Então deixa aí nos comentários o que você acha, se o Atlético vai conseguir eliminar o Real Madrid ou se a freguesia vai continuar e o Atlético vai ser mais uma vez eliminado pelo Real. Tenho gravado vídeos constantemente aqui pro canal Marco Marcos sobre conteúdos de futebol, basquete, futebol americano. Tô fazendo vídeos constantemente sobre essa Champions League e essa reta final. Vou gravar vídeos e postar constantemente até a final da Champions League, né? Então você vai acompanhar conteúdo sobre tudo da Champions até lá. Então se inscreva no canal para não perder nada até essa data. E é isso. Até a próxima.